Finalmente, depois de muito tempo, finalmente cheguei no mangá. Não é a primeira vez que tento fazer vídeo sobre Jujutsu Kaisen e não é a primeira vez que chego no primeiro capítulo após o final da segunda temporada. Só espero que dessa vez, não aconteça o mesmo imprevisto de antes. Beleza. Mas enfim, depois de relembrar os 2 canais excluídos e os mais de 1000 vídeos deletados. Bem, há males que vêm para o bem, ou assim, gosto de pensar. Então, Dito isso, vou criar uma nova lista só para o mangá, para não misturar as coisas. Enfim, é isso e, no vídeo de hoje, trarei um resumo com comentários do capítulo 138 de Jujutsu Kaisen, A Decadência Zenin. perfeito. Inclusive, isso é algo muito vivo em Jujutsu, né? Não sei se já foi mencionado no mangá ou se alguém já comentou isso por aí. Mas, aparentemente, a cada ano, o número de xamãs diminui. As grandes famílias de bruxaria que estão aí há mais de 200 anos, basicamente, estão extintas. A família Kamo só vemos 2 personagens e um deles, nem era. O Noritoshi era só um boneco possuído pelo falso. A família Gojo já era, pessoal ficou se casando entre si, pra manter o cabelo platinado, e deu nisso. Já a família Zenin, não dura mais que 5 anos se a natureza seguir o seu curso. Mas enfim, voltando para o assunto. O capítulo começa mostrando a entrada do clã Zenin trancada igual casa de rico. Além disso, uma voz pergunta, ela morreu? E ao passar a página, descobrimos de quem é a voz. Ela vem de um cara esquisito. O maluco se veste como se estivesse no ano de 1700, mas tem as orelhas entupidas de piercing. Dito isso, ele tem cara de babaca e certamente deve ter vários fãs. Pessoal adora gente escrota. Bem, o babaca parece ter uns 20 e poucos anos, se chama Naoya e é um feiticeiro de nível 1. Dito isso, esse personagem não ter aparecido antes, fala muito sobre a decadência das 3 grandes famílias. O pessoal não tem feiticeiros de nível 1 pra tá arriscando perder, fora que também é uma forma de controle. É mais fácil controlar com menos personagens mesmo. Ainda assim, não gosto como até o capítulo 138 e episódio 47, nenhum desses 3 personagens existiam. Sim, Nunca se ouviu falar nada, nem comentários. Ainda mais que não existem muitos por aí. Mas enfim, o pessoal das grandes famílias só existem pra compor cenário. Bem, voltando para o babaca. Foi ele quem perguntou, além de acreditar que quem está morrendo é a Mai. será? Ele fala com uma senhora que o segue de perto. Ela manda ele focar no que importa, porém, revela que quem está morrendo é a Maki. O que faz sentido, caso alguém não lembre, o jugo deu um banho de fogo na Maki. Foda. Depois disso, vemos que o Naoya é um virgem que não sai muito de casa. O cara vive em 2018 e acha que está vivendo em 1700. Então ele fala merda ao dizer que mulheres devem andar atrás dos homens e serem submissas. Dito isso, o lado conservador dele só vai até onde o convém, a parte de respeitar os mais velhos tanto com atitude como com palavras, essa parte ele simplesmente largou o foda-se, né, como qualquer conservador moderno. Enfim, voltando para o lixo. O Naoya estava sendo levado para uma sala de espera. Foi exigida a presença dele e na sala já tinha outros 2 idiotas esperando. Um parece ter saído do ano 1500 e o outro é um Neandertal. O maluco sofreu uma mutação e despertou todos os genes ancestrais. Dito isso, o pessoal da família Zenin é muito esquisito. Pessoal parou no tempo e se vestem como camponeses de 1400. Em 2018, se vestindo assim, é pra ganhar dinheiro tirando foto com turista na rua. Perfeito. Mas enfim, com os 3 na sala, aprendemos algumas coisas. Primeiro, os 2 também são xamãs de nível 1. O magrinho se chama Ogi ou Ogi, vou escolher Ogi. Já o Neandertal se chama Jinichi. Essa dupla é muito esquisita. O Neandertal parece eternamente chapado, já o Ogi, esse maluco, tem a parte branca do olho completamente preta. É um pessoal que, definitivamente, não podem sair andando na rua normalmente. Será? E falando da rua, na rua se fazem campanhas, então. Campanha, deixe o like. A cada 3 pessoas, só uma deixa o like, e assim dá força para a crise dos likes. Participe já, no combate à crise dos likes. Um like ajuda, um like salva. Bom, voltando para a reunião familiar. Assim que o babaca entra na sala, ele já é cobrado pela demora. Foda. E aí, pode ser que tenha algum erro de tradução. Porque ao ser cobrado, o babaca responde que sua presença não era necessária. E o motivo, é porque ele será o próximo líder da família. Será? Só que, é justamente por isso, que a presença dele é necessária. Além do atual líder estar morrendo, o Naobito também é o pai dele. Ou seja, motivo duplo para ele ser o primeiro a chegar nessa sala. Mas, não dá pra procurar coerência em gente babaca, ainda mais quando esse babaca gosta de ser babaca. Então ele não para e já engata com uma provocação. Primeiro fala dos próprios irmãos que são inúteis. E aí, temos que concordar, pessoal é tão inútil que nem existem. Foda. Veremos se vão aparecer em algum momento. Aí, depois de falar mal dos irmãos, ele passa para o tio. Sobre o Gui, mesmo sendo irmão do Naobito, ele é inútil. Sem falar das filhas. Dito isso, os irmãos nem existem, então não podem discutir de volta. Mas o Ogi é sacanagem. O maluco aceita tudo em silêncio. Ou seja, é inútil mesmo.
E aí, como já tinha começado, o babaca foi escrotizar o último. Dessa vez, ele declarou que o Neandertal é feio e se tivesse o poder de escolher, ele teria escolhido o Toji, implicando que os dois têm parentesco. Deve ser tio do Toji. Dito isso, o Jinichi se mostrou um pouco menos inútil, mas como só um ser primitivo faria, ele não teve palavras para discutir e partiu pra porradaria. O pior cenário. Primeiro que mostrou a verdade, a dupla é inútil. Menos de 4 metros e o cara não conseguiu acertar. Além disso, também mostrou que o Ogi é covarde, atacando com a espada, só quando o babaca focou sua atenção no Neandertal. E, além disso, faz parecer que os três não se dão bem e que a família não é unida. Mas enfim, no final é só show-off, se quisessem sair na mão mesmo, teriam usado os seus feitiços. Dito isso, a reunião é interrompida, por um espírito que nasceu do medo que as pessoas têm por velas. Não sei porquê, mas sempre que vejo esse velho, automaticamente, vejo uma vela. Bom, o velho parece estar nas últimas também, mas ninguém demonstra nenhum pingo de desrespeito. Imagino que o velho seja forte o suficiente para deitar os três na porrada. Imagino isso, porque ninguém falta com respeito ou tenta usar a força para fazer o velho mudar o que tem no testamento. Ele simplesmente chega e todo mundo fica quieto. Bem, o velho entra na sala e traz a notícia que todos queriam ouvir, principalmente o Naoya que abriu um sorriso enquanto o velho declara que Naobito foi de arrasta. Quem diria, estava se divertindo, feliz que o Satoru tinha sido selado e agora, vai ser currado pelo Toji lá no inferno. Mas enfim, obviamente, todos esperavam por essa notícia, porém, dos três, o mais alegre é o Naoya. Os outros dois não pareciam ter esperanças de assumir o posto de líder. E isso pra mim é a lógica básica. Penso que, não faz sentido colocar gente velha pra liderar alguma coisa. Pra mim, faz mais sentido por gente nova. Agora sim, nova daquele jeito. 20 e poucos anos até uns 30 e poucos. Nem nova demais pra fazer merda e nem velha demais pra ser um acomodado que não vai trazer mudança de nada. Ou seja, se um é irmão do Naobito e o outro é irmão do Toji, esses caras têm muito mais que 40 anos. Mas enfim, voltando para o advogado, o velho declara que tem o testamento do Naobito e que vai ler quando estiver na presença de Ogi, Naoya e Jinichi. Deixando claro que o clã só tem esses três como feiticeiros de nível 1. Foi como eu entendi isso. Mas bem, com isso dito, o velho começa a ler o testamento. Sem mistério, Naoya é declarado como o 27º líder da família Zenin, e como líder, recebe os direitos sobre as ferramentas amaldiçoadas da escola de Tóquio e sobre os armazéns da família. O velho então conclui que se ninguém tiver nada a dizer, Ogi ou Jinichi, Naoya será o novo líder. A dupla de inúteis não diz nada, eles realmente só foram para compor o cenário. Já o Naoya ficou impaciente. Para ele era tão óbvio que essa cerimônia estava sendo chata. No entanto, remédio para babaca é a realidade. E o velho faz de uma forma que, claramente, ele está se divertindo com isso. O velho ignora o Naoya e segue falando. Ele revela que existe um acordo entre Naobito e o Toji. Nesse acordo, é declarado que, se o Satoru morrer ou se tornar mentalmente incapaz, Megumi deve ser acolhido pelo clã, além de receber a posição de líder e assim, receber tudo que a posição entrega. Para ficar melhor, o velho teria que cair na gargalhada. Aí seria a cereja no bolo de chocolate com cenoura, recheado com chocolate cremoso e uma cobertura de chocolate ao leite brilhante como uma joia, seria perfeito. Mas, o velho só encara o Naoya enquanto rir mentalmente. E bem, o Naoya não recebeu a notícia muito bem. Curiosamente, ninguém tenta contrariar o testamento do Naobito. Irei supor que exista um pacto que não foi mostrado. Um pacto que força a aceitar quem ouviu o testamento. Porém, não existe nada que os force a seguir ele. O que mostra que o Ogi e o Jinichi são bem inúteis mesmo. Eles não parecem gostar do Naoya, mas aceitaram que ele fosse o próximo líder sem dizer um pio. Eles nunca viram um Megumi antes, o garoto nunca esteve no clã também, mas eles aceitaram que a liderança fosse passada para o garoto. E digo mais, o Megumi, que tem 15 anos, não deveria ser líder de nada. Mas, é isso que o Naobito combinou e acredito que combinou certo que Megumi nunca seria aceito. De qualquer forma, enquanto os inúteis aceitaram, o Naoya se recusa a aceitar. Depois de aprender que Megumi estava procurando por Itadori e descobrir que Itadori é o receptáculo do Sukuna, Naoya criou um plano rápido. Ele mandou avisar que assumirá a missão de eliminar o Itadori. O que é muito fofo, sempre é fofo ver o pessoal ignorando a existência do Sukuna. O rei das maldições nunca foi tão menosprezado na vida. Mas enfim, Naoya decidiu eliminar o Itadori e o Megumi. Se aproveitando que Tóquio se tornou um reino de maldições, ninguém vai desconfiar se de repente o Megumi acabar morrendo por lá. Parece um bom plano, mas sabemos que não é. Não seria mais fácil só recusar o testamento e buscar alguma forma de invalidar ele? Enfim, nesse ritmo, o Naoya não chega no capítulo 148. Mas é isso, por hora, é isso que temos do lado da decadente família Zenin. Então a história anda, trazendo algo que aparece no episódio 47, no final desse episódio, vemos a Yuki falando com o Itadori.
Ela assume que chegou em Shibuya antes, mas que decidiu assistir de lado. Ela também afirma que não é aliada deles e o seu único objetivo é o extermínio de todos os espíritos amaldiçoados. Ou seja, se ela ver que o seu objetivo pode ser alcançado, ela não se importa de fazer sacrifícios. E digo mais, ela não é de confiança. Eu não incluiria ela em nenhum plano. A Meimei é mais confiável que ela. Mas bem, no mínimo, ela saiu dizendo que iria falar com o Tengen, além de levar todo mundo em segurança para fora de Shibuya. Inclusive, a escola de Tóquio deve ser um quartel-general atualmente. Mas é isso, e o que vai cobrar o Tengen para saber com quem ele está fechando e dependendo da resposta, o Tengen vai virar estatística. Mas bem, com a saída da Yuki, voltamos ao presente. Itadori está na recepção de algum prédio, sentado na escadaria. Ele está pensando no rumo que a vida dele tomou nesses últimos meses, até que o Shoso desce a escadaria. Aparentemente, isso é alguns dias depois. O Itadori já está 100%, ele comeu carne e o aumento do poder do Sukuna está influenciando a sua própria regeneração. A dupla também não parece saber que o Itadori teve sua sentença reativada, já que o Shoso, acreditando que o Itadori ficou em Shibuya por causa dele, aconselha o menor a voltar para a escola. O que seria péssimo, mesmo que o Itadori não estivesse sendo caçado. Teoricamente, os restos dos irmãos do Shoso, Ezo, Keshizo e os outros fetos, estão na escola. Seria no mínimo esquisito o Itadori voltar na segunda e na terça, o Shoso atacar a escola. E outra, o Shoso é até forte, mas não sei se ele sozinho consegue roubar a escola de Tóquio. Mas bem, o Itadori explica que não pode voltar, não por causa do Shoso. Como o Sukuna queria perturbar o Itadori, ele acabou mostrando a cena em que ele salva o Megumi. Por causa disso, o Itadori sabe que o Sukuna está arrumando algo. Ele não sabe o que é, mas o melhor é se manter longe do Megumi. E isso é massa, finalmente o Itadori está considerando o Sukuna como um problema. Vamos ver se ele vai avisar o Megumi ou se ele vai esquecer disso. Outro ponto interessante é o Itadori assumindo a responsabilidade do seu descuido. Ele não vê sua atitude em Shibuya como um erro. Porém, ele entende que não pode seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Dito isso, em momento algum ele reflete na direção que eu gostaria. Na direção que ele se reconhece como fraco e impulsivo. No entanto, no mínimo, ele não está vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso já é uma evolução. Só espero que não seja como suas crises do arco de Shibuya que duraram menos de 2 minutos. E bem, por causa do sentimento de culpa, Itadori não volta para a escola. Até porque se ele voltar, não vai durar uma semana. Dito isso, o Itadori também se sente culpado pelo Ezo e Keshizo. Porém, o Shoso entende isso como um mal-entendido e afirma que Ezo ou Keshizo iriam entender, afinal, eles são irmãos. Uma família muito unida. Porém, o sentimentalismo catuca a bunda do Itadori e ele se levanta. A dupla sai dessa recepção em direção da rua. O Itadori criou uma missão própria e atualmente, a dupla está caçando espíritos amaldiçoados em Shibuya. Então, temos a página final do capítulo que traz o Shoso, Itadori, Yuta e o Naoya. Pessoal deve se encontrar em Shibuya, ou região e continuar o Halloween fora de época. Dito isso, dos 4, o mais fraco é o Itadori. A não ser que o Itadori tire poder da bunda ou o Sukuna assuma o seu corpo, fora isso, já podem dar tchau pra ele. Mas é isso. Termino aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, fique tranquilo, você está perdoado. Você chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.